A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Bom, meus irmãos, vamos aqui iniciar o áudio 24, do nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Nós paramos ontem no capítulo 13, no verso 37. Capítulo 13, o verso 37. Vamos ler? Verso 37, é um pequeno discurso de Paulo, que ele está falando ali na sinagoga, olha só. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Verso 38, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anunciou a remissão dos pecados, e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Verso 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não creereis se alguém vos contar. Verso 42. Lembre-se que Paulo está fazendo ali um pronunciamento, está falando essas palavras dentro da sinagoga. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Tá vendo? Ele pregou lá, aí o pessoal falou assim, olha, quando acabou a mensagem, todo mundo estava indo embora, ele falou, tem como semana que vem, no sábado, você falar isso de novo? Verso 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Olha que lindo! Primeiro eles só tinham a sinagoga. No próximo sábado já tinha quase toda a cidade. A notícia espalhou e era isso que Deus queria. Verso 45. Então os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregassem primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Olha o que ele diz no versículo 46. A palavra teria que ser primeiro pronunciada aos judeus, mas como alguns judeus a rejeitaram, então ela foi estendida aos gentios. Tá vendo? Verso 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. E os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora eles foram expulsos daquela província, daquela cidade, e começaram a partir para outro lugar. Não espere que você vai ser aceito em qualquer lugar. Algumas pessoas podem não ver como você vê. Às vezes, você enxerga a palavra de uma maneira, mas Deus não quer que seja revelada para você ainda da maneira que um está vendo. Talvez você não vai aguentar segurar a grande obra que Deus tem para você naquele momento. Precisa de um discipulado. É como se fosse assim. Se para você fosse derramada a sabedoria que o pastor Alex tem num dia só, o que você faria? Talvez você não saberia o que fazer. Eu não recebi tudo de uma vez. A cada momento que Deus foi me fazendo sábio, eu tomo muito cuidado para não tropeçar na soberba. Então eu sei que eu tenho que administrar aquilo que Ele pôs sobre mim. E enquanto durar essa carreira e o tempo que eu estiver nessa terra, pronunciarei a palavra dEle. Mas muitos se levantarão contra mim, mas eu não posso de maneira nenhuma entregar os pontos. Eu ainda tenho uma grande obra a fazer. Vamos lá? Capítulo 14. Glórias a Deus por isso.
Vamos lá? Verso 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Tá vendo? Já estavam prontos para linchar Paulo. Perceberam que não estamos falando muito dos discípulos agora? A Bíblia, ela começou a criar um foco em Paulo. Porque Paulo tinha que levar a palavra para os gentios. Os apóstolos estavam fazendo a obra em outra parte. Daqui a pouquinho eles aparecem de novo, mas vamos lá. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia, e para a província da circunvizinha. Verso 7. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, liso, dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Ele simplesmente soltou a palavra: levanta-te! E aquele homem que nunca tinha andado se levantou. Verso 11. Se era para ter dado glória a Deus aí. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Começaram a tratar eles como deuses. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Começaram a achar que eram os deuses Júpiter e Mercúrio, mas não eram. Eram comedores de arroz e feijão, Paulo e Barnabé. Porque este era o que eles falavam. Verso 13. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com multidões sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio de multidões, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo quantos neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. O que ele estava dizendo era isso. Enquanto vocês pecavam, Deus não deixou de alimentar, de a semente brotar. Deus não deixou de mandar chuva, de soprar o vento, mesmo vocês pecando. Verso 18. E dizendo: isto com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Todos achavam que Paulo estava morto, olha só. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Verso 21. E tendo anunciado o evangelho daquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles continuaram pregando a palavra de Deus, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, mesmo sofrendo, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os
encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, donde tinha sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Verso 27. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grande coisas Deus fizera por eles e como abrir os gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Meus irmãos, aqui eles terminaram. E eu também paro por aqui, para amanhã a gente começar o capítulo 15, que foi muito bom até aqui e muito melhor será ainda.